E nesta quarta-feira, Arthur Lira afirmou em entrevista à Globo News que a discussão da reforma tributária terá início hoje na Câmara. Segundo o presidente da Câmara, a votação do texto em primeiro turno será realizada na noite de quinta-feira. Hoje, depois de se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse concordar com 95% da reforma tributária. Segundo ele, um dos pontos a serem ajustados é o funcionamento do Conselho Federativo, que vai centralizar a arrecadação do novo imposto único, que substituirá os impostos estadual e municipal. A gente concorda com 95% da reforma. Quando a gente propôs a Câmara de Compensação, qual foi a lógica? A preocupação com a governança do Conselho Federativo. Ora, se eu tenho uma governança mais frouxa, eu preciso de uma arrecadação mais na mão do Estado. A partir do momento que eu melhoro a governança do Conselho Federativo, eu posso ter algo mais algoritmizável, vamos dizer assim. E o que a gente vai fazer aqui é tentar construir uma melhor governança, uma governança que seja mais representativa, para que a gente possa ter também um processo de cobrança do tributo e até de destinação dos créditos gerados mais automático, como já acontece em alguns países da União Europeia. Eu acho que está muito fácil construir entendimento. São Paulo vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso, para gerar convencimento. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que é a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso. E os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis. Alvo de críticas nas redes sociais, o governador paulista pretende conversar com Jair Bolsonaro para tentar convencê-lo a mudar de opinião sobre a reforma tributária. O ex-presidente tem sido a principal voz contrária à reforma tributária. Ele orientou aliados no PL a rejeitarem as mudanças nos impostos brasileiros. Cris, não há dúvida de que uma reforma tributária é extremamente importante para o Brasil, já se discute reforma há 30 anos, mas a sensação que dá é que isso está sendo feito de uma maneira muito assodada. Arthur Lira parece com pressa para colocar em votação. E será que vai ser votada isso amanhã? Já está pronto, maduro o suficiente esse texto, Cris? Maduro não tá, né, Paula? E não adianta nem eles conseguirem esse importante apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e é sim importante, porque a maior parte dos prefeitos do país e os demais governadores do Sudeste e do Sul, pelo menos, não estão concordando com as coisas feitas às pressas. Não adianta vir com esse discursinho de 3 décadas discutindo. Ao longo de 3 décadas, de vários governos, várias propostas diferentes foram discutidas e o Brasil mudou muito. O Brasil passou por inúmeros percalços aí ao longo das últimas 3 décadas, passou por plano econômico que mudou a nossa realidade. Está aí o Fiuza com o curso dele mostrando o que foi o plano real. Isso alavancou a economia, mas teve muitos outros problemas. Teve uma recessão histórica aí no período Dilma, no final do governo Dilma, antes dela ser cassada, que ainda tem reflexos hoje. O desemprego no governo atual do Lula está aumentando. Bolsonaro ainda tinha toda aquela herança maldita do governo Dilma, que Temer conseguiu reduzir um pouco, depois, no primeiro ano do governo Bolsonaro, reduziu mais um pouco, aí veio a pandemia, destrambelhou tudo, e no último ano de governo estava caindo a passos largos. Só que aí Lula vem com essa carreta furacão, essa gastança desenfreada, PEC do rombo, e o troço começa a resultar em empresas fechando, demissões. Já está tudo de novo aí. Então, não pode achar que é a mesma reforma tributária para os mesmos empresários, para os mesmos empregados de 30 anos atrás. As pessoas sentiram o peso dos tributos ao longo dos últimos anos. Detalhe, sentiram o que é um governo que trabalha para reduzir impostos, que foi o caso do governo Bolsonaro, que fez uma mini reforma tributária paralela, já que o Congresso, sob o comando de Rodrigo Maia e depois do próprio Arthur Lira, e o Senado, né, com Davi Alcolumbre e depois Rodrigo Pacheco, empacavam as discussões. Não tinha essa pressa no governo passado. Paulo Guedes e sua equipe, com o aval do presidente Bolsonaro, conseguiram reduzir impostos de mais de 4 mil produtos e foram tentando aliviar esse manicômio tributário que existe no Brasil.
Mas, claro, a reforma é necessária. O problema é esse assodamento, como você disse, Paula, porque não está agradando. E o que o Tarcísio fala, os 5% aí que ele aponta como algo a ser ajustado, o tal do conselho, é o mais grave de tudo. Todos estão apontando isso. Como que a gente vai deixar todo o dinheiro arrecadado nas prefeituras, nos governos estaduais, na mão de um conselho indicado por Lula, para o conselho de Lula decidir para qual estado e qual região do país volta o dinheiro arrecadado através dos impostos pagos por nós, pelos pagadores de impostos? Será que ele não vai querer mandar um pouquinho mais para a Bahia petista? Será que o Sul, que teve 80% de votos para o Bolsonaro, não vai ficar esquecido? São perguntas que precisam ser respondidas e isso não se resolve assim, na urgência, na pressa, na madrugada, né, avançando pela noite. Eu acho que a gente vai ver muita confusão de hoje para amanhã na Câmara dos Deputados. É isso, Silvia, eu estava olhando aqui, apurando no site da Câmara, diz o seguinte, que o texto com as mudanças está sendo finalizado. A expectativa é que ainda hoje o relatório final seja apresentado e tenha início a discussão da matéria. Quer dizer, eles pretendem apresentar um relatório final hoje para colocar em votação amanhã, um texto extremamente complexo. A gente conversou com alguns tributaristas, é muito difícil de entender, de tentar explicar. Se fizer uma reforma para piorar, melhor deixar do jeito que está, né? Eu concordo, e concordo absolutamente com o comentário da Cris. Eu acho que todos nós, desde que iniciamos aí na profissão, nós ouvimos que o país precisa de uma reforma tributária, que a Câmara trabalha numa proposta para resolver de uma vez, eu gosto da expressão manicômio tributário que temos, né? 27 legislações distintas pelo país. Veja, é claro que é necessário, ninguém tem dúvida disso. Mas por que, numa semana de julho, na metade do semestre, o presidente da Câmara resolve tirar da cartola uma PEC que necessita de quórum qualificado? Nós estamos falando, olha, de uma maioria, mais de 300 deputados, maioria no Senado. Então, veja, como é que se consegue um consenso assim do dia para a noite? Os deputados vão conhecer o texto que vão votar antes de votar, horas antes de votar num assunto tão complexo. E outra, Paula, olha, eu defendo, por exemplo, e elogio o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quando tem que elogiar. Mas, diante de um comentário como esse, me desculpa, eu não consegui entender o que ele quis dizer. Então, eu acho que ele precisa se comunicar melhor nesse sentido, sobre reforma tributária, com o maior eleitorado do país. Né, com um eleitorado que levou ele ao Palácio dos Bandeirantes, quebrando uma hegemonia do PSDB, um estado onde o PT, que governa, né, que tem a presidência da República, não entra. Ele precisa se comunicar melhor. Ao que parece, é uma proposta que vai dar mais poder ao governo central. Ela é centralizadora, ou seja, tira autonomia de estados. E a gente sabe que o estado do Tarcísio de Freitas, São Paulo, é um país, é um PIB maior do que o da Argentina, por exemplo. Outro ponto, tem determinadas circunstâncias em discussão, o que vem a ser o tal do IPVA ecológico? Eu não entendi direito até agora. Isso vai punir quem tem veículos mais velhos? Será que é isso? Mais antigos? O que vem a ser essa proposta relacionada ao IPTU? Também não deu para entender. É fato que os produtos básicos, né, da nossa cesta básica de alimentação vão ficar mais caros? Isso precisa chegar lá na ponta. O eleitor precisa entender o que está sendo votado. A Câmara dos Deputados, aliás, não é a casa do povo? Então, veja, o Arthur Lira, de repente, resolveu jogar a favor da tal pauta econômica do governo. Começando pela reforma tributária, ainda vamos passar pelo CARF, né? Aquele Tribunal da Receita Federal, que deve também ampliar a arrecadação para o governo. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo com o Arthur Lira e a sua mobilização. A gente sabe que ele tem uma grande maioria, ele tem um bloco de deputados que acompanha as suas diretrizes, mas será que esses deputados sabem o que estão votando? Ana, o Silvio chamou atenção para a fala do governador Tarcísio de Freitas e ele estava bastante resistente com relação a essa reforma tributária, principalmente em relação a essa formação do Conselho Federativo. Hoje ele teve uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, parece que mudou de ideia, está com 95% aí concordando com essa reforma tributária que está realmente bastante confusa para entender.
confusa e numa correria, né? Eu concordo com o Silvio de que o governador de São Paulo falou e não deu para entender muito, né? Porque concorda com 95% e uma das maiores críticas dessa reforma tributária que eu vejo de economistas sérios é exatamente sobre esse Conselho Federativo. E aí, quando o governador coloca que o Conselho Federativo, que aí se a gente pensar friamente, um Conselho Federativo que desrespeita o Pacto Federativo, ou seja, você tira demais o poder de decisão dos estados, do município, por causa desse Conselho Federativo. Ora, se o estado A, B ou C, se eles não estão tomando conta dos seus números, né, da sua saúde fiscal, é o Conselho Federativo que vai resolver isso, né? É o Estado babá que a gente sempre reclama e condena aqui. E aí, quando o governador fala em melhor governança, né, os exemplos dos países da União Europeia, é para ficar um pouco ali, acender um alerta amarelo, porque esse tipo de discurso, melhor governança, União Europeia, são modelos que tiram a governança, a verdadeira governança, de perto do povo, coloca tudo muito longe. E aí a gente fica questionando essa correria para passar uma reforma complexa, uma reforma que o povo ainda não entendeu, que vai onerar impostos, que vai aumentar os impostos, vai onerar o preço de muita coisa. Parece o PL 2630, né? O PL da mordaça. Tinha uma urgência em votar para proteger as crianças. Aí passa a urgência, de repente, as crianças foram esquecidas, né? Porque o PL não conseguiu os votos suficientes para passar. Então, essa correria incomoda bastante. E essa entrevista do governador, aqui a gente, como o Silvio muito bem disse, sempre defendemos principalmente o lado técnico do ministro Tarcísio de Freitas, do governador Tarcísio de Freitas, mas essa entrevista não ficou muito clara e os economistas sérios estão reclamando exatamente desse Conselho Federativo, que também continua uma coisa muito obscura. Não precisamos dessa correria toda para uma reforma tão importante e necessária para o Brasil. Pois é, Augusto, alguns tributaristas também apontam de que a reforma tributária, ela trata de temas mais genéricos e deixa pontos para serem estabelecidos posteriormente em lei complementar. Quer dizer, passa do jeito que está e depois a gente empurra com a barriga e uma lei complementar vai definir, por exemplo, alíquotas. Quer dizer, você está aprovando uma reforma que você não sabe nem qual vai ser a alíquota cobrada lá na frente. Tem pressa para votar e não sabe o que está votando exatamente. Exato. Isso aí não existe. Eu acho que o Tarcísio está se precipitando aí. Eu quero saber quais são os 5% aí que ele rejeita e por que aprova 95%. Dá alguns exemplos. Eu acho que alguém o convenceu de que há pontos ali, há tópicos que beneficiam São Paulo, mas não se vota uma lei um projeto de alcance nacional a partir do ponto de vista de uma unidade da federação. Não é assim, né? Pode até beneficiar São Paulo, isso não justifica esse erro. É erro, ele vem vindo muito bem no governo, isso aí está errado. Eu acho o seguinte, toda vez que o Arthur Lira tem pressa para votar, essa pressa sim é relativa. Ele queria votar o projeto da censura, né? Rapidinho. Aí passou a vontade quando ele viu que seria rejeitado. Agora vem com o negócio de comissão. Eu confesso aqui que eu não entendi nada dessa reforma. Eu não tenho uma posição, eu sou contra. Pela pressa, de novo, relativa. E por quem está propondo essas coisas. Quem está propondo essas coisas não me inspira nenhuma confiança. Mas eu não entendi ainda a reforma. Quer dizer, passam o mês de junho dançando quadrilha, né? Todo mundo. Agora volta para Brasília, quer votar. Quer votar. Até é muito estranho esse negócio. E comissão, é que eu não sei quem é o autor da frase, mas é perfeito. O camelo é um cavalo desenhado por uma comissão, ou um conselho, daquilo.
Como é que pode dar certo um negócio desse? Vão aprovar aqui os 5%, né? Então tá tudo certo. E depois a gente discute 95%. Não pode. Não pode. Então tente segurar isso aí, porque o povo tem o dever, o direito de saber o que é que eles estão votando. Senão eu sou representante do povo. Sim, explica pra gente, porque eu não sei até agora o que eles vão votar. Explica pra gente o que é isso. O Arthur Lira com pressa é um perigo, o conselho ou comissão é um perigo, e o texto mal explicado, que é votado rapidamente, depois de chover dinheiro, ali não funciona. Isso aí não funciona. Há todos os indícios de que isso aí não é bom para o Brasil. Silvio, quer complementar? Não, eu queria concordar com o que o Augusto está dizendo pelo seguinte: se você tem uma reforma tão complexa que vai mexer com a vida dos brasileiros por muitos anos, talvez os efeitos não comecem a valer a partir do ano que vem, mas seguramente a partir dos próximos. Isso impacta gerações. Você precisa explicar para a população o que está sendo aprovado no afogadilho, com tanta celeridade. Não há pressa para se aprovar nada no Congresso Nacional, ainda mais nessa época do ano, em que eles param para as festas de São João, principalmente no Nordeste, depois entram em recesso. A CPMI sequer funcionou essa semana, o Arthur Lira parou a CPMI do dia 8 de janeiro, o Arthur Lira parou a CPI do MST para votar a pauta econômica do governo, sendo que nós estamos falando de uma proposta de emenda à Constituição, que requer 308 deputados, 2 turnos, 49 senadores, 2 turnos, que tramita pelo Congresso Nacional há décadas. Essa daí é de 2019, mas tem as anteriores. São propostas que estão lá nos escaninhos do Congresso há muitos anos. Você precisa se comunicar com a população. A Câmara, os deputados são 513 eleitos, eles devem satisfação às suas bases. Os senadores, idem, apesar do distanciamento que a Casa, que o Senado tem do eleitorado. E esses governadores eleitos agora, eleitos há menos de um ano, eles não devem satisfação ao seu eleitorado? A cesta básica vai mudar, o preço da comida, vamos falar o português claro, vai mudar? Vai ficar mais cara? Eles precisam explicar. Então, eu acho muito estranho uma votação de uma PEC, ou seja, é um remendo à nossa Constituição, já tão remendada desde 1988, passar assim, de um dia para a noite no Congresso Nacional.